Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 19 de maio, quinta-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai falar dos principais destaques aqui no Brasil. Vamos falar de lá fora, né? A gente teve a questão do Fed, a gente vai comentar um pouquinho melhor. E depois a gente passa para o painel corporativo e fluxo aqui na XP, tanto na mesa de fluxo quanto na parte de BTC aluguel. Mas para começar, eu vou falar um pouquinho dos destaques aqui no Brasil. A gente teve dados de desemprego avançando, né? A gente teve a PNAD, que o IBGE divulgou hoje de manhã, números de desemprego avançando em todas as regiões. A gente teve também a questão da repatriação, né? Com toda essa conversa sobre o orçamento. Muito se espera aí de receita extraordinária da repatriação. A gente já tem alguns números ali nesse início de programa. E para terminar também na parte doméstica, a gente tem o PT dividido com relação a negociações com o Planalto. A gente deve ver evolução sobre isso ao longo do tempo. Para se destacar lá fora, obviamente ontem a gente teve a ata do Fed com muito impacto ali nos mercados ao redor do mundo no dia de ontem, e hoje ainda com todo esse impacto do Fed um pouco mais rock, mas quem vai conversar com vocês sobre tudo isso e falar no detalhe é o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Começando então pela parte do Fed, que está derrubando os mercados hoje. Já estava uma expectativa ao longo da semana, uma aversão ao risco um pouco maior. Isso se confirmou, porque o Fed, basicamente, na sua ata, ele destacou que eles estão considerando realmente essa reunião de junho, ou seja, não só junho, mas as próximas reuniões que estavam meio descartadas. O mercado estava dando pouca probabilidade de alta de juros nas próximas reuniões, muito por conta de que a gente tem em junho o referendo do Reino Unido uma semana depois da reunião do Fed. A gente também depois tem as eleições nos Estados Unidos. A gente vai até comentar um detalhe interessante hoje disso. Então, o mercado estava meio que desconsiderando que o Fed poderia subir de juros em breve, mas a ata da última reunião mostrou que não, mostrou que os membros do Fed estão achando que ela está bem viva, que o mercado que está errado e que eles têm que comunicar melhor para o mercado isso. Hoje a gente tem duas falas de dirigentes. O vice-presidente do Fed, o Stanley Fischer, um dos membros mais influentes, vai falar, então é importante notar o que ele vai falar. A gente vai ter fala de Ellen ainda esse mês em Harvard, também é interessante ver como que ela vai se pronunciar, e mais uma fala dela ainda antes da próxima reunião. De qualquer forma, os mercados estão reagindo já estão dando uma probabilidade bem maior para alta de juros na próxima reunião, e as principais ações ligadas a commodities estão recuando, as bolsas na Ásia fecharem em queda no geral, e as bolsas dos futuros de Nova York também, as bolsas europeias, os futuros de Nova York estavam em queda. Outro ponto que estava pesando negativamente lá nos Estados Unidos, a gente tem uma pesquisa hoje, da Fox News, que é conhecida por ser uma emissora que incondicionalmente apoia o Partido Republicano, que é o do Trump, mas de qualquer forma a gente tem que falar. A pesquisa mostrou o Trump pela primeira vez à frente da Hillary, com 45% de apoio para o Trump e 42% para a Hillary. Na última pesquisa da instituição, o Trump tinha 48% e a Hillary tinha 48% e o Trump 41%. Então, inverteu, o Trump passando pela primeira vez, cada vez maior o risco dele realmente ter força suficiente para se tornar o próximo presidente. Isso vai gerar uma aversão ao risco muito grande por toda a sua polêmica aqui, em suas falas, todas as suas propostas muito polêmicas e ruins para os mercados. Indo para a parte doméstica agora. A gente também teve a ata do Banco Central Europeu hoje pela manhã, e eles destacaram a força como eles estão comprometidos com a inflação e levar a inflação no longo prazo para a meta de 2%. E segundo os membros do Banco Central Europeu, diferentemente das últimas atas de reunião, eles falaram que estão acreditando que sim, que a ata que as condições estão se aprimorando, estão melhorando, e que a inflação deve convergir sim para o longo prazo, muito por conta da sua política monetária bem expansionista e que está sim trazendo resultados. Eles destacam que agora, obviamente, nos próximos resultados de inflação ainda vai penar um pouco, ainda vai ficar bem próximo do campo deflacionário, mas que até o final do ano já deve dar uma cara bem melhor e realmente apontar para o mercado, os indicadores apontando para o mercado que estão convergindo. Agora sim, na parte doméstica, a gente teve hoje um indicador interessante de desemprego pela PNAD contínua do primeiro trimestre, e ele atingiu 10,9% segundo o IBGE. Em todas as regiões a gente teve alta, então só para citar algumas, no Nordeste o desemprego passou de 9,6% no primeiro trimestre de 2015 para 12,8%,
Sudeste de 8 para 11,4. O estado com maior desemprego atualmente é a Bahia, com 15,5%, e o menor Santa Catarina com 6%. O nível de ocupação ficou em 54,7%, então no desemprego avançando, como é apontado pela maioria das casas, e o próprio Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, disse que o desemprego pode chegar até 14%. Então, é uma situação bem crítica. Na parte das notícias, a gente teve a parte de repatriação de recursos do segundo valor econômico, aquela estimativa inicial de 100 a 150 bilhões de repatriação de recursos depois que aprovaram o projeto está bem longe de se concretizar. Segundo a Receita Federal, atualmente eles arrecadaram cerca de 4 bilhões de reais e a projeção agora é de 35 bilhões, então bem mais conservadora do que a anterior. E por último, notícia também do valor econômico, apontando que os diversos membros do PT já estão meio divididos sobre apoiar ou não o Temer, sobre ser uma posição muito forte ou não, porque tem eleições municipais, onde o PMDB é aliado de diversos deputados em diversas disputas bem pulverizadas, então eles não querem afrontar tanto assim. Também tem a parte de diversos governadores que agora estão se dando conta que realmente o Temer deve ser o presidente até 2018, e eles não querem ter uma relação muito ruim, porque eles precisam dessa relação administrativa com a presidência da República. Por outro lado, a postura oficial do PT é justamente de não apoiar um governo ilegítimo, e o Rui Falcão, presidente do partido, ele defende que não tenha nenhum tipo de conversa. Mas, aparentemente, o PT está bem dividido sobre esse assunto, e vale a pena lembrar que o Gedel falou, um dos membros do governo do Temer, que não acredita que o Lula seria um obstáculo para o governo Temer, que o Lula é um cara muito aberto para conversas, ou seja, já deve ter tido alguma conversa só lembrando que o Lula se reuniu com o Temer nas últimas semanas, então deve ter algo que a gente ainda vai saber para essas relações não serem tão ruins. Agora sim, devolvo para o Kim e a gente se vê amanhã novamente aqui. Com você, Kim. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passando aqui para o painel corporativo e começar, como sempre, com o Petrobras. A gente tem a questão do Pedro Parente, né? Ontem a gente até comentou que a Reuters tinha repassado que até sexta-feira ele seria anunciado como o presidente da Petro, mas de acordo com outras fontes, principalmente o Valor, comentando que pessoas próximas ao Pedro Parente falam e comentam que ele já teria mencionado várias vezes que já passou pelo setor público e herdou muitos processos, demorou 10 anos para ele se livrar de todos esses processos, então a família estaria pressionando para ele não aceitar. Então nada decidido por enquanto, a monitorar durante a semana. Hoje ele deve conversar com o Temer e com o Meirelles ao longo do dia, a gente deve ter mais informações sobre isso. Ainda em Petrobras, a gente teve algumas declarações do ministro Henrique Meirelles comentando sobre a capitalização, né? Perguntaram se teria algum tipo de capitalização agora no curto prazo. Ele falou que não, com todos esses recursos do exterior que a Petrobras levantou, com a emissão de dívida, ele acha que no curto prazo não é necessária a capitalização da Petro. Passando ainda para outra estatal, a Eletrobras, o Estadão, comentando que o governo já estuda uma capitalização de cerca de 4 bi, num momento em que o governo está revisando orçamento, etc. Muita gente falando no rombo de 120, 150 bi, e mais essa questão de capitalização ou possível capitalização da Eletrobras. Então, de acordo com o Estado, cerca de 4 bi de reais. Passando aqui para a Vale agora, a Yara International, que é uma empresa da Noruega, está de olho ali nos ativos de fertilizantes da Vale. Lembrando que a Vale já comentou que ao longo desses próximos 2 anos deve ter muito desinvestimento, não só em fertilizantes, metais básicos, mas também em operações, né, aquelas operações de minério também. Ela até estuda vender parte justamente para levantar caixa e passar por esse momento turbulento de alto endividamento e preço de minério num patamar baixo, a monitorar também. E para finalizar aqui, Gerdau, a gente teve notícias de que ela está sendo alvo de investigação. Isso a gente já sabia, na questão das Zelotes, mas mais que isso, os investidores lá nos Estados Unidos estão entrando na justiça contra a Gerdau, assim como fizeram contra a Petro. Com todas essas questões de investigação, eles se sentem prejudicados, os investidores, então eles vão juntar aí forças para entrar na justiça contra a Gerdau agora, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques do painel corporativo. Vou passar aqui para a parte de fluxo. O fluxo aqui na XP
no dia de ontem, os locais eles terminaram net comprados em cerca de 35 milhões de reais. Destaque na compra para Petro, Ultrapar, Cielo e BVMF. Destaque na venda para Croton. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em cerca de 150 milhões de reais. Destaque principalmente na venda, tá? Para Bradesco, BR Foods, Itaúsa, Cielo e Ambev. Esses foram os destaques da nossa mesa de fluxo. A gente teve também alguns comentários da nossa mesa de aluguel, a mesa de BTC. Principais papéis que chamam atenção por lá é Vale, GGBR, Elet, Cosan e CPFE. Então, os principais destaques ainda, Vale e mineração, né, com Vale, e siderurgia com GGBR. Ontem a gente comentou que CSN também estava muito demandada. Bom, pessoal, então por hoje é isso. A gente conseguiu passar aqui pelos principais destaques aqui no Brasil e lá fora. Vamos ficar de olho na questão de articulação no Congresso, essa questão do Pedro Parente, se de fato vai ser confirmado na Petro. E mais que isso, os impactos do Fed mais ROC ali, sinalizando um possível aumento de juros um pouco mais cedo do que o mercado esperava. Isso aí vai sim impactar na nossa bolsa e nas bolsas ao redor do mundo, tá, pessoal? A gente vai se vendo ao longo da programação aqui da Infomoney, lembrando que hoje, daqui a pouquinho, tem Batalha do Século, às 11h30, tá, pessoal? Obrigado a todos pela presença, bom trabalho e bom dia para todo mundo.